Boa noite, torcedor vascaíno. Fim de jogo, exatamente agora, fim de jogo na Argentina, no estádio do Banfield. O Vasco empata com Barracas Central em 0-0. Uma partida, vamos dizer assim, foi uma partida honesta do Vasco dentro das circunstâncias. Um time alternativo, ou seja, composto por jogadores do time reserva, como Puma Rodrigues e Nuno Moreira, e alguns jogadores que nem estrearam ira pelo Vasco, tá? Desses jogadores da base e alguns jogadores que acabaram nunca nem treinando com os profissionais, tiveram a oportunidade de pelo menos ter aquela sensação de uma competição internacional, que isso é muito importante para o jogador, porque em outras partidas vão ter essa pressão, não que seja o caso hoje de torcida, mas a pressão da casa do adversário, de dirigentes, de próprios adversários, que saem um pouquinho do mundo do Brasil, sabe? Por isso que eu gosto muito dessas competições. Infelizmente, coração partido, concordo com a decisão do Renato do Vasco jogar com o time reserva, porque a gente tem que cobrar o presidente da gente não ter uns reservas à altura para a gente poder ter confiança nesse suplente para que a gente consiga ganhar, por exemplo, do Barracas Central, que não era nada impossível hoje. Não vou dizer que ficou bem próximo, porque o Hugo Moura também salvou um gol do Barracas, mas a gente tem aquela sensação que dava. Se tivesse um elenco um pouquinho qualificado, na reserva dava. Só que já passou, o empate é a realidade, e dentro da minha projeção, eu acredito que o Vasco consiga fazer seguramente 10 pontos na fase de grupo. Seguramente. Por quê? O empate de hoje e as 3 vitórias que eu estou projetando dentro de casa, mesmo contra o Olímpia, que não é mais aquele Olímpia de outros tempos, que foi finalista de Libertadores, semifinalista em outros momentos, já com o Fluminense recentemente, que já não era um bom time, foi muito mais pelo enfraquecido Flamengo, sob comando técnico, mas enfim, o foco é o Vasco, e tranquilamente dá para o Vasco fazer no mínimo 10 pontos, no mínimo 10 pontos, porque depois disso ainda vai ter um jogo com o Olímpia fora, que aí na teoria é um adversário mais forte, um empate é um resultado ok, e o Audax Italiano, que se o Vasco mesclar ali com alguns jogadores do time titular, dá para vencer. Não tem bicho-papão no nosso grupo. O time mais tradicional de camisa, que precisa ser respeitado, apesar do momento ruim de alguns tempos, que é o Olímpia, é o jogo mais difícil. O Vasco não tem obrigação de ganhar do Olímpia lá, porque o Olímpia é um time grande, mas não é aquele Olímpia que assusta mais como uns anos poderia você pensar que te assustaria. Mas, fazendo uma breve análise do jogo, o Vasco começou os 20 minutos muito bem, me surpreendendo. Eu pensei que o Vasco ia ficar mais fechadinho, puxando um contra-ataque ali, mas o Vasco conseguiu ter o domínio do jogo. Depois da parada técnica, o Barracas Central ele começou ali a se engraçar um pouquinho, mas o Vasco retomou o domínio do jogo, só que não assustou mais como assustou no início. E aí no segundo tempo o Vasco, acredito que muito pela parte física, assim como foi com o Botafogo. Pouca gente comentou sobre isso, mas a parte física do Vasco pesou contra o Botafogo, e associada à desorganização defensiva, às transições defensivas, a gente acabou perdendo aquele jogo. E hoje o time só melhorou quando as substituições foram feitas e, obviamente, depois que o jogador que eu não me recordo o nome agora, do Barracas foi expulso. Mas antes disso, o Vasco já tinha melhorado com a entrada do Marino, que ele não quer mais ser chamado de Rinestrosa, e com a entrada do Adson também melhorou bastante. Mas basicamente a análise foi essa, um jogo morno, não tem muito o que aumentar porque não teve gols também, não teve chances claras. Foi basicamente o jogo de um time bem enfraquecido tecnicamente, que é o Barracas Central. É um time que é muito aquém até dos menores times aqui do Brasil. Me arrisco a dizer que é uma das maiores crises no futebol argentino nos últimos tempos. Porque se fosse esse time de hoje do Vasco, qualquer time hoje titular da Série A, o Vasco, me arrisco a dizer que eu conto nos dedos que ele teria chance de ganhar. E o time do Barracas faz uma boa campanha dentro do seu grupo, lá no Apertura, né? Que eles chamam assim, que é o torneio inicial. Se eu não me engano, está em 8º lugar. Então, é um time honesto que é muito abaixo do nosso time
B e C. Se o Vasco tivesse um time melhor ali qualificado para reservas, a gente conseguiria com certeza essa vitória. Mas como o foco nem do treinador é essa competição, principalmente a Copa do Brasil e o Campeonato Brasileiro, a gente não tem muito o que se lamentar. Mas eu tenho certeza que se a gente fizer o básico dentro de casa, mesmo com muitas reservas e fora arrancando ali uma vitória do Audax, o Vasco classifica em primeiro lugar. Se querer, tem que querer. E para querer, não basta só ter vontade. Tem que projetar jogadores, alguns dos times titulares, para poder melhorar. A gente sabe que tem que melhorar. Então, eu agradeço você que chegou até aqui. Eu tento fazer vídeos não muito longos, mesmo que seja no YouTube, para também não estimular vocês, principalmente estão me conhecendo agora. Eu sou um cara que fala um pouco devagar, para você entender. Eu sou um cara que não tem aquela explosão. Se você vem aqui no meu canal, chegando aqui procurando estardalhaço, chegar aqui eu puto, xingando o Vasco, isso não vai acontecer, tá bom? Isso não vai acontecer porque não é do meu perfil, mas eu vou estar aqui trazendo informações sempre para vocês em análises como essa. Se você curtiu essa análise, concorda comigo ou não, deixa o like se concorda, deixa o dislike se não concorda comigo, porque também a opinião contrária faz parte do processo de construção do canal. Comenta aqui agora se você está curtindo o meu canal. A gente chegou à marca de mais de 300 inscritos e eu poderia manter uma constância maior, principalmente nos vídeos longos, tá? E eu tenho certeza que com a sua colaboração, em breve, grava isso. A gente vai estar batendo 1000 inscritos no canal, porque lugar de vascaíno é aqui. E se você curte o Vasco, é só me seguir e me acompanhar. Valeu, vascaíno. Muito obrigado. Deixa o like aí, o dislike, como falei, compartilha com seu amigo mais próximo. E valeu. Muito obrigado.